E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E nesse vídeo a gente vai falar de mais um dos investidores mais importantes da história. E o cara que eu vou falar dessa vez, quem sabe vocês não conheçam muito bem, ele é John Templeton. Sir John Templeton foi um lendário investidor, gestor de fundos e filantropo. Adepto ao value investing, é considerado um dos maiores investidores do século XX. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, abdicou da nacionalidade americana e foi morar nas Bahamas, onde pagou menos impostos e direcionou parte do dinheiro que ganhou para a filantropia. Sua trajetória como um dos principais nomes do mercado financeiro é marcada por estratégias contrárias à multidão. Fundador do fundo Templeton Growth Fund, foi um dos primeiros a buscar oportunidades de investir no exterior. Infância e adolescência. John Templeton nasceu no dia 29 de novembro de 1912, na cidade de Winchester, estado do Tennessee, Estados Unidos. Frequentou a Yale University e se formou em 1934 como um dos melhores da turma. Durante esse período, se sustentou com o que ganhava jogando pôquer. Templeton se formou em Direito em 1936 na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Vida adulta. Sua carreira como investidor se iniciou em Wall Street em 1938. Adepto à filosofia do investimento de valor de Benjamin Graham, levou a estratégia de comprar na baixa e vender ao extremo. Investia em ações de empresas que estavam no fundo do poço, o que ele chamou de pontos máximos de pessimismo. Durante sua trajetória de investidor de sucesso, criou alguns dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de investimento internacionais do mundo. John sempre foi muito ligado à filantropia. Em 1987, criou a The Templeton Foundation, apoiando diversas causas sociais. Antes da venda do seu fundo, Templeton renunciou à cidadania americana. Isso permitiu que ele economizasse cerca de 100 milhões de dólares que pagaria em impostos para a filantropia. John foi um dos filantropos mais generosos da história. No total, ele doou mais de 1 bilhão de dólares a causas de caridade. Em razão de seus feitos filantrópicos, foi condecorado com o título de Sir, o mais alto grau concedido pela realeza britânica. John Templeton faleceu com 95 anos de idade no dia 8 de julho de 2008, em Nassau, Bahamas, vítima de pneumonia. Mas como John ficou rico? John ficou rico com a estratégia de investimento em valor. Utilizou-se muito do pessimismo do mercado para adquirir verdadeiras barganhas na bolsa. Durante a Grande Depressão, em 1939, ele pegou dinheiro emprestado para investir na Bolsa de Valores de Nova York, na NYSE. Comprou 100 ações de cada empresa listada que estivesse sendo vendida a $1 ou menos. No total foram 104 empresas, incluindo 34 empresas que estavam em falência. Destas, apenas 4 não tiveram êxito. Com as demais, conseguiu grandes lucros. Nos 5 anos seguintes, quando a indústria dos Estados Unidos começou a se recuperar, seu portfólio cresceu mais de 400%. Mas o que tornou John Templeton bilionário foi a iniciativa pioneira de usar fundos mútuos globalmente diversificados. Depois de se formar, Templeton viajou pelo mundo e identificou que os mercados financeiros de outros países ofereciam muitas oportunidades interessantes também. Em 1954, criou o Templeton Growth Fund, um dos primeiros a investir no Japão em meados da década de 1960. Templeton também criou fundos de investimentos direcionados a certos setores, como energia nuclear, químicos e eletrônico. Em 1959, a Templeton Growth Fund abriu para investidores com 5 fundos e mais de 66 milhões sob a sua administração. Em 1954 até 1992, ano que vendeu a empresa para o Franklin Group, obteve um retorno médio de 14,7% ao ano, contra 10% da média dos outros fundos. Para se ter uma ideia, 10 mil dólares investidos em 1954 seriam equivalentes a 2 milhões de dólares em 1992, quando o fundo terminou. Mas onde John Templeton investe? John é uma lenda do investimento em valor, filosofia que consiste em
procurar ações que estão baratas, mas que na realidade valem muito mais. Sua estratégia de investimento envolvia evitar a multidão, comprar quando há sangue nas ruas, ou seja, contrariar as tendências. Por defender a análise fundamentalista para a escolha das ações, frequentemente investia em ações que outros investidores estavam ignorando. Não se restringia só ao mercado americano, procurava oportunidades em vários mercados no mundo inteiro. Sua estratégia de comprar nos momentos de baixa do mercado lhe renderam vantagens em momentos em que a economia não estava tão bem. Em 1939, quando houve a Segunda Guerra Mundial, onde vários investidores foram afastados e vendem os seus ativos, com isso a bolsa americana perdeu metade do seu valor. Enquanto a maioria vendia, a Templeton investia, principalmente em commodities e ferrovias, que seriam acionadas pela necessidade de transporte de matéria-prima e armas. Sendo assim, a estratégia de John era ir às compras justamente quando o sentimento era o mais negativo possível. Em 1968, viu no Japão a oportunidade perfeita de investimento. O país começava a se recuperar da destruição da guerra e os preços das ações estavam extremamente baratos. Mais do que saber quando comprar, Templeton também sabia quando vender. John identificou que o mercado japonês começou a inflar e saiu do auge em 1989. Logo depois, a bolsa japonesa começou a cair drasticamente. Adotou posturas parecidas nos anos 2000, com a bolha das empresas da internet e com a China Mobile nos anos 90. Estratégia de investimentos de John Temple. A estratégia de investimentos vencedora dele era basicamente comprar ações baratas com potencial de crescimento no longo prazo. Apesar de ir contra a multidão, ele era sobretudo um investidor que buscava se tornar sócio de boas empresas e desfrutar dos retornos no longo prazo. Sir John Templeton utilizava de 10 premissas de sucesso nos investimentos, nos quais vamos citar agora. Veja o que aprender com a estratégia desse grande investidor para aumentar suas chances de obter retornos positivos no futuro. Primeiro, invista pelo retorno real, descontada a inflação. Invista para maximizar seu retorno real. As taxas e as inflações devem ser descontadas, pois elas podem corroer os seus retornos e causar uma ilusão de que você está ganhando. Por isso, o retorno no qual o investidor deve estar atento é o que sobra depois do desconto das taxas, impostos e inflação. Esse é o retorno real que ele tanto fala. Número 2, mantenha sua mente aberta. Seja flexível e mantenha a mente aberta a respeito dos métodos e tipos de investimento. Não há um ativo melhor ou uma estratégia vencedora melhor que a outra. Existem momentos nos quais determinadas ações estão mais atrativas e modos de investir que se adequam melhor a cada perfil de investidor. Número 3. Nunca siga a multidão. Compre valor, não tendências ou previsões. Para obter uma performance superior, você precisa fazer algo diferente, olhar para onde os outros não estão olhando. Número 4. Tudo muda. A bolsa sobe ou cai por motivos distintos, mas não são as oscilações que devem te motivar a investir ou se desfazer das ações também. Mercados em quedas e mercados em alta são temporários. Reconheça oportunidades promissoras e resultados sólidos o suficiente para justificar onde está investindo e mantenha a longo prazo seus investimentos enquanto as ações ainda estiverem num preço atrativo. Número 5. Evite o popular. A estratégia de Templeton como investidor foi ir contra a tendência geral. Isso o ajudou a identificar ações de valor onde ninguém estava olhando. Em vez de procurar setores onde as perspectivas gerais eram consideradas otimistas, ele procurou aqueles que haviam sido ignorados. Encontrou nos mercados pessimistas e negócios problemáticos uma oportunidade de crescimento muito interessante. Número 6. Aprenda com seus erros. Erros podem acontecer e o investidor não deve se desencorajar por conta disso. Trate cada erro como um aprendizado para evitar que cometa o mesmo erro no futuro. Tentar recuperar as perdas tomando riscos maiores é burrice. Número 7. Compre ações em épocas de pessimismo. A estratégia de investimento dele era aproveitar a época de maior pessimismo para comprar e a época de otimismo para vender. Número 8. Lute por valor e barganhas. Adepto do investimento em valor, a relação preço-valor era determinante na hora de fazer seus investimentos. John Templeton comprava ações baratas, vendidas abaixo do seu valor intrínseco. Número 9. Procure pelo mundo todo.
Considerado uma lenda do value investing, John procurava por barganhas na bolsa, mas não só no seu mercado, o americano, como em mercados do mundo inteiro. Ele foi um dos primeiros investidores a procurar oportunidades de crescimento fora dos Estados Unidos. Templeton preferia nações com menos obstáculos regulatórios e inflação baixa. Um dos seus grandes investimentos foi no mercado japonês, no final dos anos 60. E por fim, número 10, ninguém sabe de tudo. Um investidor que tem todas as respostas sequer entendeu todas as perguntas. Para John Templeton, o sucesso é um processo contínuo em busca de respostas para novas perguntas. Uma vez que o ambiente político e econômico está sempre mudando, achar que sabe de tudo provavelmente irá trazer grandes falhas. Agora vamos falar sobre os livros de John Templeton. John escreveu diversos livros sobre suas estratégias de investimento e visões do mercado. Esperava que, ao compartilhar seus princípios, inspirasse os outros a buscar novas leis de vida e alcançar o sucesso. O plano de John Templeton, 21 passos para o sucesso e a felicidade. Nesse livro, ele compartilha seu próprio projeto de sucesso e felicidade ao expor 21 princípios que governavam sua vida profissional e pessoal. Suas leis de vida incluem honestidade, perseverança, economia, entusiasmo, humildade e altruísmo. Outro livro dele é o seguinte: Investing the Templeton Way, The Market Building Strategies of Value Investing, Legendary Bargain Hunter. O livro Investir da Maneira Templeton oferece uma visão de princípios e métodos atemporais de Sir Templeton. Ele dá exemplos de seus negócios de maior sucesso e detalha seu princípio mais conhecido: investir no ponto de pessimismo máximo. Ele tem alguns outros livros, mas nenhum deles é tão importante quanto esses. Entre algumas frases de John Templeton, podemos citar as seguintes: mercados em alta nascem do pessimismo, crescem no ceticismo, maduram no otimismo e morrem na euforia. Outra frase: o mercado de máximo pessimismo é o melhor para comprar e o momento de máximo otimismo é o melhor para vender. Outra frase: comprar quando os outros estão vendendo desanimadamente e vender quando outros estão comprando avidamente requer a maior fortaleza e paga as maiores recompensas finais. Outra frase: para obter uma barganha, você deve pesquisar onde a generalidade dos investidores está mais amedrontada e pessimista. Outra frase: se eu não tivesse buscado novos caminhos, teria sido incapaz de atingir tantos objetivos. Conclusão: John Templeton foi um dos principais investidores em valor do mundo, pioneiro em investir mundialmente e superar o desempenho do mercado de ações em um período de 5 décadas. Sem dúvida, John Templeton deixou ensinamentos valiosos para todos os investidores. Além disso, foi um ótimo filantropo. Descrito como o maior selecionador de ações global do século XX, sabia claramente o que era necessário para ter sucesso e alcançar a independência financeira. Sua estratégia de investimentos era buscar comprar ações com preços abaixo do seu valor intrínseco e fazer o que a maioria dos investidores não tem coragem de fazer. Sempre incentivou a atitude de manter a mente aberta. Assim procurou caminhos novos e alcançou diversos objetivos. Um dos lemas que John criou para sua fundação é o seguinte: quão pouco sabemos, quão ansiosos por aprender. Exemplifica bem a sua filosofia de investidor e como lida com a sua vida. Mas valeu, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, que isso ajuda muito ao algoritmo entender que esse vídeo é relevante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima!